Olá, pessoal do Família Preparada, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui então para responder a pergunta aí da nossa seguidora aí, a Verônica. A Verônica me perguntou aí sobre alimentos prontos, né? Alimentos industrializados prontos. Aqueles alimentos que ficam fora de refrigeração, que ficam lá na prateleira junto com os outros, tá? Tem lasanha, tem diversos alimentos ali que não precisam de refrigeração, arroz carreteiro, nossa, uma infinidade de alimentos que você encontra hoje nas prateleiras do supermercado, pronto, né, industrializado. E ela quer saber o seguinte, se o prazo de validade desses alimentos são verdadeiros, né? O que eu posso dizer para ti, Verônica, a respeito disso, tá? Assim, ó, falar bem a verdade. Esses alimentos, eles têm um prazo determinado, um prazo de validade determinado, tá? Essa determinação de prazo de validade, ele é feito através de uma certa temperatura, ou seja, esse alimento teria que ser mantido numa faixa de temperatura de 20, né, de 18 a 22 graus, numa média de 20 graus, tá ok? Mantendo nessa temperatura, o prazo de validade dele, excelente, não vai estragar, vai durar, pode ser até que passe um pouco do prazo de validade, tá? Mas o que acontece é o seguinte, temperatura ambiente varia muito, tem muita variação. O Brasil tem regiões aqui que fazem 42 graus, né? A região onde eu moro aqui, sensação térmica aí de 45 graus, né? Temperatura no sol aí de 38, 39 graus, então assim, é uma temperatura bem alta. Consequentemente, esses alimentos, eles vão estragar se ficarem nessa temperatura, tá? Na verdade, ele vai estragar, entre aspas, ele vai diminuir o prazo de validade dele, tá? Isso acaba diminuindo o prazo de validade. Então é isso que acontece. Por isso que quando a gente faz esse tipo de comida, você tem que guardar ele num local seco, arejado, né? Porque isso tudo depende muito do armazenamento, tá? O prazo de validade é X, é aquele, não muda, tá? Ele pode se estender ou ele pode diminuir conforme é feito o armazenamento desse alimento. O armazenamento é o grande vilão desses alimentos e de todos, né? De todos os alimentos que você faz, é o calor, é a temperatura ambiente. Temperatura ambiente, luz, né? Quando pega a luz, então isso tudo faz com que a validade diminua bastante. Então o que precisa ser feito? Precisa ser abrigado da luz, precisa ser colocado num local seco, arejado, com uma temperatura estável, né, que não fique oscilando muito. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Cara, existem lugares na tua casa que a temperatura não oscila muito. E se oscilar é muito pouco. E também você pode colocar isso dentro de caixas térmicas, tá? Ou caixas de PVC que sejam, num lugar bacana, tá? E tá acompanhando isso também aí, né? Temperatura de verão aí, você pode colocar um termômetro dentro, dar uma acompanhada, ver como é que está a temperatura, né? Colocar um local onde não bate sol, um local na sombra, né? Um local mais fresco. Então, consequentemente, isso faz com que o prazo de validade realmente seja aquele que é determinado pelo fabricante. Mas o armazenamento é o grande vilão desse negócio, tá? Na Europa, a maioria das casas tem porão, né, um porãozão para baixo lá, eles guardam isso lá, naquele porão. Alimentos, vinho, né, muitas casas na Europa são assim, principalmente na região de Portugal. Então o que acontece? A temperatura lá dentro o ano todo é 18 graus. Eu sei porque eu tenho um amigo meu que é de lá, a gente conversa direto, a gente estava conversando sobre isso. Então no inverno não passa de 17 graus e no verão também não passa de 17 graus. Não abaixa e não, é mantida essa temperatura de 17 graus lá dentro. E é natural, isso é uma temperatura natural. Então o pessoal guarda muita coisa lá embaixo. Alimento, vinho, né? A cultura portuguesa aí é uma grande apreciadora de vinhos. Então isso fica guardado lá dentro e consequentemente acaba não estragando, então, porque tem uma temperatura estável, né? No Brasil a gente não tem essa cultura, mas deveria se começar a se pensar nisso, né? Fazer um porãozinho aí para quem é preparador, vai construir alguma coisa aí, fazer um porão na tua casa, faz a parte mais baixa, é muito mais fresco do que em cima da terra onde bate muito sol, tá ok? Então é isso, o prazo de validade é real. O problema é o armazenamento que é feito, que faz com que esse prazo de validade seja menor, tá certo? Um
Beijo no coração de todo mundo aí e até a próxima, galera. Valeu!